Fala, aventureiro, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de pintura dessa miniatura. Quer ver como ele vai ficar? Quer deixar seu jogo de Crossmaster bem mais bonito? Segue junto com a gente. Mas antes disso eu peço a sua ajuda. Deixa um curtir no vídeo, segue o canal para a gente conseguir crescer e conseguir produzir coisas melhores para vocês. É isso aí, vamos lá! Fala pessoal, a gente tem aqui a miniatura do Francis do jogo do Crossmaster Arena e eu vou usar esse primer da Acrylex, que ele é um primer líquido para você colocar com um pincel. Uma dica aqui seria você usar um pincel já meio velho, não destruído, mas um pincel velho, porque esse primer ele chega a estragar o pincel. Então tome muito cuidado se você for usar um pincel novo e tal, limpa bem depois de passar o primer, porque ele acaba com o seu pincel. E evita usar aqueles pincéis mais caros, né? Usa aqueles bem baratinhos que você compra na padaria por menos de R$2 para não ter problema depois. Eu preencho aqui com primer só a parte que eu vou pintar a miniatura. Como eu não vou pintar toda a miniatura, eu faço o primer só onde eu quero pintar, obviamente. Essa miniatura do Francis ela é bem legal porque ela parece um lobisomem. E eu pensei em deixar essas sobrancelhas dele com esse verde mais escuro para dar uma diferenciada do fundo que eu queria fazer do resto dos pelos do corpo dele de preto. Então eu vou preenchendo a pintura das partes do corpo com o preto, tomando muito cuidado, mas não pode esquecer que essa parte da pintura, a tinta acrílica é uma tinta de cobertura, então se você errar nessa parte no começo, você pode cobrir depois. Então vai preenchendo com calma. Se passar por alguma parte que você não vai pintar, não tem problema, depois você pode cobrir, ou mesmo apagar, tirar com um palito e tudo mais. Na hora de pintar essa miniatura tem que tomar muito cuidado porque ela tem pontas, né? Essas pontas de pelos e tal. Se você ficar passando muito a mão, você vai tirar a tinta da ponta. Então sempre no final, antes de passar o verniz, dá uma conferida nessas pontas para ver se não tirou tinta, nem um pouquinho de nada. Nessa parte eu pego um amarelo, misturo com um pouco de marrom e vou pintando os braços para deixar uma cor mais diferente, poder fazer um contraste com o preto, né? Eu não ia ficar muito escuro se você deixasse só aquele verde da própria miniatura. Então eu faço os braços com essa cor e vou seguindo para depois pintar as partes brancas da miniatura, que seriam os dentes, as garras e as garras do pé, com um tom mais avermelhado, um contraste mais interessante na miniatura.
Essa parte dos dentes e das garras é um pouco mais delicada, porque são partes bem menores. E nessa parte, troca o pincel, pega um pincelzinho bem mais fino, para não ter problema de você ficar passando por cima das partes de fundo, das partes pretas e outras que você não queira pintar. Nessa parte eu vou fazer os olhos dele com a tinta amarela. Os olhos naturais da miniatura são brancos, mas aqui eu resolvi fazer um amarelo, aquela cor mais que brilha no escuro, sabe? Quando você olha no escuro, no meio do mato, você vê aqueles dois olhinhos amarelos? Então, é o Francis lá querendo pegar você. Depois disso, eu vou pegar um pincel seco e fazer o nosso dry brush. Eu usei o mesmo amarelo do olho para fazer esses detalhes nos braços, né, para não ficar só aquele marronzinho que eu tinha feito antes, e dar um brilho na miniatura. Então eu faço isso nos braços, no rosto, na frente, como se fosse uma pelugem com uma cor diferenciada na frente do rosto, em volta do nariz e tal. Eu faço esse dry brush na miniatura. E também alguns cantos dele que eu possa aparecer algum brilho ou algo diferente, eu passo esse dry brush para deixar esse amarelado. Na hora de passar o dry brush, sempre que você pegar a tinta no pincel, dá uma passada num pano ou num papel, até ele quase não sair no papel. Dá uma passadinha na sua mão, você vê que está saindo bem pouco, aí você pode aplicar na miniatura. E nunca faça isso num pano molhado, que você vai cagar toda a sua miniatura. Continuando com o dry brush, eu pego aquele amarelo que eu usei agora há pouco e misturo ele com um pouco mais de branco para dar uma clareada, para poder aparecer mais umas partes da miniatura. Então eu passo na onde tem ponta, como a ponta das garras para dar um brilho, ou os cantos da mão onde aparecem os músculos para dar um brilho na miniatura. Que dá uma realçada bem legal no resultado que vai aparecer. E depois com um pincelzinho bem fino, preto, eu começo a demarcar e delimitar alguns espaços nele para dar uma noção de profundidade, ou mesmo corrigir os locais onde o dry brush pegou e não ficou interessante. E legal o que eu faço no braço dele, que é o símbolo do clã de lobisomem, o símbolo da tribo de lobisomem que eu jogo. Quem descobrir, deixa nos comentários aí, vamos ver se vocês conseguem descobrir.
nessa parte final eu uso um palitinho de fazer unha para tirar os excessos ou os lugares que preencheram, por exemplo, na base dela que não era para ter nada. E mesmo assim eu não fiquei contente, eu peguei e passei tinta preta em cima da base mesmo, com a base já era preta, ela só ficou com um preto fosco. Pra compensar, eu achei que ficou bem mais legal na verdade do que aquele preto brilhante que já vem na própria miniatura. E aí nós vamos fazer o verniz nela. E o que a gente usa de verniz? Usamos esse verniz da Acrylex. Repara que eu estou usando o verniz fosco, tá? Se você usar o brilhante não fica um resultado interessante e a miniatura vai ficar brilhante. Coloca numa superfíciezinha para não poder melecar as coisas suas e passa, sem dó, todos os cantos, mas dá uma distânciazinha de uns 20 centímetros da miniatura. Se jogar muito perto ela pode ficar meio esbranquiçada. E o resultado final é esse. Valeu, gente! Se você quer me achar nas redes sociais, dá uma olhadinha nos links que eu coloquei aqui na postagem do vídeo. E xinga lá, fala bem, fala o que você quiser, quer dar ideia para os nossos próximos vídeos. Fica à vontade. Vou tentar responder tudo que eu puder. Valeu e até a próxima.